Uma vez, me permitam esse parênteses rápido aqui. Eu estava em Padova, na Itália. Eu fiz meu doutorado na Itália. São 25 anos que eu mexo com filosofia. Eu fiz minha graduação na Federal de Berlândia, fiz meu mestrado na Unicamp. Fiz sempre com notas máximas e recomendações de publicação, a gente chama de máximo e louvor. E eu falo isso com muito orgulho, porque é resultado de muito trabalho. E fui imediatamente para um doutorado na Itália, onde eu fiquei 3 anos estudando com os melhores nomes da história da filosofia antiga, especialmente em Platão, que é o autor ao qual eu mais me dediquei. E chegou um determinado momento... Qual que é o nome dele? Desculpa. Que comentou isso? Luiz. O Luiz. Chegou um determinado momento, Luiz, que eu estava visitando Padova. E aí tinha um monge varrendo uma igreja e eu fui perguntar a ele e falei assim... Por gentileza, eu queria conhecer o túmulo de, acho que era Santo Antônio, não sei, que está enterrado em Padova. E perdoe a minha ignorância. Aí ele disse assim, olha, nunca peça desculpas antecipadamente por uma dúvida, por uma pergunta, por um questionamento. Isso é o exercício da filosofia. A gente só deveria pedir desculpas por abraçar a ignorância como se verdade fosse. Mas uma vez que nós estamos buscando o conhecimento, todos nós reconhecemos a falta e por isso nós buscamos. Por isso que Platão vai dizer que sábios, só os deuses, no jeito dele dizer. Todos nós estamos condenados à vida da filosofia e, portanto, à vida do questionamento, da investigação. Portanto, por favor, não se sintam... Nós não devemos problematizar a ideia da dúvida. Isso faz parte do nosso cotidiano. A filosofia estoica eleva às últimas consequências a importância da racionalidade, do logos, na compreensão de soluções para a vida prática. Então não é, vejam, em relação a Epicuro, o que incomodava Zenão? A busca de uma vida no prazer. Não. É a busca de uma vida racional. De uma vida ancorada em tomadas racionais de decisão. Vejam aí, no terceiro parágrafo, de baixo para cima, da página 11. O que é próprio do homem é a razão. Por ela o homem precede os animais e vem logo depois dos deuses. Nós não estamos no mesmo grupo dos animais. Nós não estamos no mesmo grupo dos animais. Nós não estamos no mesmo grupo dos deuses. O que nos diferencia? A razão. É o que me diferencia dos meus cãezinhos, dos meus gatinhos, dos tigres, dos cavalos, dos macacos. É isso. Se eu abro mão de uma vida racional, eu volto a uma condição animal. Coloca no 4G, amor. Todo ser, tendo alcançado a perfeição do que é o seu bem, é digno de louvor e toca o limite máximo da sua própria natureza. O limite máximo da minha própria natureza é extrapolar uma condição animal e avançar para uma compreensão racional do mundo. Se, portanto, o homem tem, por seu bem, a razão, se a leva à perfeição, alcança o fim último da sua natureza. Olha que isso é bonito pra caramba. Eu não abro mão do meu intelecto para viver. Antes, pelo contrário, eu ofereço a ele um protagonismo, porque é ele o que me diferencia do resto. Todos os animais já nascem apetrechados e abraçados às suas naturezas aquilo que é necessário para sobreviver. O urso polar lá, ele já nasce com possibilidade de acumular gordura necessária, aí ele hiberna em determinados momentos, né? O cachorro, a mesma coisa, já nasce apetrechado para viver de acordo com a sua potencialidade, e ele faz isso maximamente, né? A baleia faz isso, já nasce apetrechado. Cara, agora eu estava vendo
sei lá, que onde a gente viu isso, foi num documentário, sei lá o quê. Tem o maior animal existente na Terra é a tal da baleia azul. Ela come por dia 4 toneladas de comida. 4 toneladas de comida. Eu não como 4 toneladas de comida. Talvez uns 3 quilos. Mas 4 toneladas para manter aquilo lá. Ela precisa disso. Então não chega um determinado momento em que a comida aparece diante dela, ela fala assim: hoje não, vou emagrecer, estou precisando, vou comer só 3 toneladas. Ela come o que é necessário. Isso já está num código de existência dela. Nós não. Nós temos uma racionalidade que, se a gente não colocar em movimento, a gente vive como a baleia lá. Só reagindo a impulsos biológicos. O que meio que incomodava o Zenão em relação a Epicuro. Não, a nossa vida não é determinada por impulsos biológicos. Eu quero, eu como. Eu quero, eu transo. Eu quero, eu bebo. Isso não é coisa... Nós não somos bichos, nós não somos animais em busca de prazeres. Viver de acordo com a nossa natureza é viver de acordo com uma vida racional. Olha aí, no último parágrafo da página 12. Portanto, a physis em grego é a natureza constitutiva. A physis, a natureza, característica do homem é o logos, a razão. E como o fim de todo ser é atuar a própria physis, ou seja, é usar o máximo da sua potencialidade, assim o objetivo e o fim do homem será atuar a razão. E por consequência, dos modos e das maneiras nas quais a razão atua perfeitamente, devem se deduzir todas as normas da conduta moral. Vocês entendem por que essa filosofia perdurou por mais de meio milênio? Mais de meio milênio. O estoicismo tem 3 grandes fases históricas. Tem o estoicismo antigo, que é esse período de Zenão e até um século e pouquinho depois. Depois tem o médio estoicismo, que o estoicismo ganha características um pouquinho diferentes, sobre as quais eu vou falar dentro da Sociedade da Lanterna, não dá para oferecer tudo aqui. E aquele estoicismo que vocês conhecem mais nas redes sociais, que é o estoicismo do último período, do terceiro período, que já é um estoicismo mais em contato com o cristianismo, que ele é profundamente, quase que exclusivamente ético. A gente vai falar dele daqui a pouco. Cara, foram mais de 500 anos. E até hoje tem gente surgindo aí, se chamando de neo-estoica. Tem uma galerinha falando assim: eu sou neo-estoico. A razão não pode ser obnubilada, ela não pode ser sublimada, cegada. Nós não podemos ceder a motivos irracionais presentes dentro de nós. Portanto, eles vão gritar. A irracionalidade vai gritar. Mas a irracionalidade faz com que a dor se torne sofrimento. E a racionalidade faz com que a dor seja sublimada numa vida razoavelmente controlada. Quer um exemplo? Todo mundo aqui já passou por isso. Você se apaixona por alguém. E quando você se apaixona, você vira um retardado. Todos nós sabemos disso. Você pega o cérebro, parece que você enfia ele dentro de um saquinho plástico e joga no lixão. Isso é pathos. No grego, pathos, patologia. Isso é doença, é um descontrole. Quando você se apaixona, você se perde. Você pega a razão. Não, e pior que o apaixonado, ele fica tentando racionalizar a situação dele. Falsamente, porque ele não quer, na verdade. Ele já sabe que ele está nos braços de Paphos. Ele já sabe que ele está ali. Para ele sair dessa situação, ele tem que fazer um esforço imenso. E para ele fazer esse esforço imenso, ele tem que estar consciente da necessidade de sair de um elemento de paixão. Porque o elemento de paixão
vai fazer com que ele, numa situação difícil, por exemplo, numa negativa do ser pelo qual ele está apaixonado ou apaixonada, vai fazer com que aquela dor se torne sofrimento por um longo tempo. Agora, aquela dor que eu experimento ao dizer não à minha paixão é uma dor que ela aparece, mas depois ela vai embora, porque eu racionalizei aquilo. Eu tornei aquilo objeto de uma avaliação intelectual. De uma avaliação intelectual. Ai, dessa vez vai dar certo. Eu tenho certeza que ele será diferente. Mentira, você sabe que não vai ser diferente. Você está só contando uma mentira para você mesmo. Porque além de ser corno, você é conformado. Você gosta de sofrer. Agora, quando você... Foi muito forte isso? É só a verdade. É só a verdade. Quando você joga isso pro plano intelectual, você fala, ó, isso aqui, cara, isso aqui é uma caneca preta, isso aqui é uma caneca branca, entendeu? E não tem como ser diferente. Ele não vai acordar, ou ela, na segunda-feira, e isso aqui vai ter invertido, não. O branco é branco, o preto é preto. E a realidade está dada. E jogar contra isso é jogar contra a sua autopreservação. Você se destrói assim. A vida na paixão te destrói. Você coloca no controle elementos que não deveriam estar no controle. Olha só que maravilha. Uma passagem. Eu tinha separado uma passagem de Sêneca. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, falando sobre a questão da paixão, né? E, por exemplo, a ideia de reprimir a raiva, ele diz assim: é tolice fingir que não somos capazes de controlar a raiva. Portanto, é tolice fingir que nós não somos capazes de controlar as nossas paixões. O Dani estava aqui no segundo dia de aula, a gente teve uma tempestade em Uberlândia, deu tudo errado. Os links que a gente mandou por e-mail, pelo WhatsApp, caíram. A gente prepara um curso desse, gratuito, durante 3 meses. Isso aqui são 3 meses de trabalho, isso é coisa séria, não é coisa de moleque. 3 meses mexendo com isso. Para chegar no segundo dia de aula, cai uma tempestade com raios e trovões, os links expirando, o treino firmava a live, não sei o quê. Qual que era a vontade? De matar alguém. Você vem com a vontade de matar alguém. Alguém tem que morrer por causa disso. Aí você, eu tô dando aula sobre estoicismo, sobre a era helenística. Então, peraí, ó. Sublima, meu amigo. Você só fica bom naquilo que você treina. E sabe como é que você fica bom no controle da ira e da raiva? Controlando a ira e a raiva no seu cotidiano. Então é na hora que o seu cônjuge lá, que o seu amante, que a sua esposa, que o seu marido tá... Não que a minha esposa faça isso, nunca! Amor! Nunca! Aí você vai se... Porque você precisa fazer isso também comigo de vez em quando. Você fica pé da vida comigo. E aí se você for tudo... De vez em quando? Olha, nós vamos ter uma DR pública. E aí você tem que dar uma respirada. Porque se você for responder a tudo na ira, a vida se torna impossível. Então... Sêneca, num texto chamado Da Vida Feliz, que a gente vai ler dentro da SDL. É tolice fingir que não somos capazes de controlar a raiva, porque algumas coisas que fazemos são muito mais difíceis do que outras que deveríamos fazer. As afeições mais violentas podem ser domadas pela disciplina. Você fica bom naquilo que você treina. Sabe na hora que você está no trânsito, que você toma uma fechada? Se você responde com raiva à fechada, você começa a ficar bom e ficar irado. Você começa a ficar bom em reclamar. Agora, se você quiser começar a ficar bom em pacificar o seu interior, racionalidade. Depois tem uma passagem nessa linha de Epiteto, que é o filósofo estoico, escravo, que eu comentei com vocês. Tem uma passagem que ele diz assim: o que então deve ser feito? Tirar o melhor proveito possível de tudo que está em nosso poder e aceitar o resto tal como acontece naturalmente. Eu dou sempre esse exemplo. Tem pessoas que diante da possibilidade da morte se desesperam. Se desesperar diante da possibilidade da morte é o mesmo que se desesperar diante da possibilidade de ter 2 olhos.
É a natureza, meu bem. Vai rolar. Você se desesperar não vai mudar nada. Não é que alguém vai olhar do alto de uma montanha e falar assim: meu Deus, a Mariazinha está desesperada com a possibilidade da morte. Vamos deixá-la viver mais? Foda-se! Então você atua em relação àquilo que você pode atuar e em relação àquilo que você não pode atuar. Meu Deus, o Brasil é uma crise. O que eu posso fazer para arrumar o Brasil? Nada. Você não pode fazer nada, porque o Brasil é grande demais. Tem muitas variáveis envolvidas para arrumar o Brasil. Mas começa se arrumando. Arruma você. Ajuda a arrumar o seu filho. Ajuda a arrumar a sua casa, o seu bairro. Tem lá... Os caras falam assim, isso é Jordan Peterson. Né? Primeiro você arruma a sua casa, arruma o seu quarto, depois você tenta arrumar o mundo. Mas isso é muito anterior, isso é filosofia antiga. O Jordan Peterson está só ressoando, fazendo ecoar uma filosofia muito mais antiga. Está aqui. Só quero mais 2 trechinhos. E assim, um aparente paradoxo deixa de ser um paradoxo. O de termos que ser ao mesmo tempo corajosos e cautelosos. Essa é a boa mistura de um ser humano estoico. Nós temos que ser corajosos e cautelosos. Corajosos naquilo que não depende das nossas escolhas. Enfrenta. Não depende da minha escolha. Corajosos e cautelosos. Corajosos e cautelosos. E cuidadosos, cautelosos naquilo que depende das nossas escolhas. Melhor frase. Às vezes, amor, eu vou acordar um dia, vai acontecer, tá? Mais cedo ou mais tarde. Eu vou acordar um dia, eu já brinquei, já comentei sobre isso na SDL. Eu vou acordar um dia, Dani, e eu vou sentir uma dor em alguma coisa no meu corpo, e eu vou ao médico. E o médico vai falar assim, tem um negócio aí grave. Claro, porque eu não vou ficar aqui para sempre. Vai acontecer com a maior parte de nós. Aí, como é que eu vou enfrentar isso? Com coragem e com cautela. Coragem com relação a quê? Aquilo que eu não domino. Eu tô assim, é o que tem para hoje. E o que eu posso fazer? Vou ser cauteloso em relação àquilo que eu domino. Vou fazer o tratamento, vou procurar o que é possível fazer, vou cuidar, etc, etc. Nossa, vai dar certo, vai resolver tudo? Não interessa. Eu tô cuidando daquilo que me cabe. Porque o resto não me cabe, irmão. Coragem e cautela. Isso é racional. Isso é racionalidade. Isso é inteligência. Isso é estoico. Isso é vida virtuosa. Isso é vida virtuosa. Não há por que se desesperar. Porque só tem 2 coisas diante de mim. O que eu controlo e o que eu não controlo. O que eu controlo, eu faço. O que eu não controlo, eu não controlo. Não tem por que se desesperar. Mais uma, agora de Marco Aurélio. Vamos sair do epiteto e vamos para o imperador Marco Aurélio, filósofo estoico. E já estou acabando. E eu já vou deixar um convite. Terminando aqui, a gente vai bater um papo dentro do ambiente da Sociedade da Lanterna, que é o Zoom. Para onde vai o link do Zoom? O link do Zoom vai ser colocado tanto aqui na live, nos comentários. Vai ser colocado nos comentários da live e vai ser disparado para quem fez as inscrições. Isso. Posso falar o número de inscrições que nós tivemos? Podemos falar. Nós tivemos mais de 10 mil inscrições nesse evento. Mais de 10 mil inscrições. Legal demais. Procurando Para falar de filosofia. No Brasil. Pensa. Então, só lembrando que dentro do Zoom nós temos uma limitação de espaço, como eu expliquei aqui, por isso nós temos limitação de vaga dentro da SDL. Portanto, quem quiser, entra rápido aí depois, porque pode ser que bata lá o limite e não caiba todo mundo. E lá a gente vai bater mais papo especulando sobre isso daqui, aí pode ter interação. As coisas externas que recaem sobre você o distraem? Dê a si mesmo tempo para aprender algo de novo e bom.
mas também é preciso evitar ser levado na direção contrária. Pois também são frívolas as pessoas que se cansaram na vida por conta de suas atividades e não têm um objeto, um destino para o qual se movimentam e para o qual levam os seus pensamentos. Sabe aquela pessoa que qualquer vento sopra e leva? Pessoa sem propósito? Pessoa que está na mão de qualquer paixão? E para finalizar, eu separei um aqui também de Marco Aurélio que é muito lindo. Diz assim: ainda que você chegue a viver 3.000 anos, ou quem sabe 10.000 vezes isso, tenha sempre em mente que nenhum homem perde outra vida além daquela que ele está vivendo agora. Nenhum homem perde outra vida a não ser aquela que ele está vivendo agora. Nem vive qualquer outra além da que ele agora está a perder. Então tenha essas duas coisas sempre em mente. A primeira, que todas as coisas desde sempre têm aspectos semelhantes e vêm em ciclos. E que pouca diferença faz se um homem vê as mesmas coisas durante 100 ou 200 anos ou por um período infinito. E a segunda, que aquele que vive mais e aquele que morre mais cedo perdem exatamente a mesma coisa. De novo, o presente é a única coisa da qual um homem pode ser privado, caso esta seja a única coisa que ele tem. E homem algum pode perder aquilo que não tem. Você não tem as rédeas sobre todos os elementos que compõem a sua realidade. Portanto, você não pode perder as rédeas daquilo que você não tem rédea para perder. Você só pode perder as rédeas de uma realidade sobre a qual você tem ascendência, controle. Dessas rédeas você não pode abrir mão. Coragem e cautela é o que eu desejo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado.